Paris Saint-Germain contra Arsenal, né? O jogo da volta da semifinal da Liga dos Campeões. Infelizmente, uma semifinal que acabou ficando muito previsível, né? Acabou caindo ali na previsibilidade. E nem de longe foi tão emocionante que nem a outra, né? Assim, coisa que normalmente acontece, né? Tipo, as semifinais da Champions geralmente é assim, né? Uma delas é porra louca, a outra é um pouco mais comum, né? Então, a loucura com doideira acabou ficando para Barcelona contra a Internacional e a semifinal entre Arsenal e PSG acabou indo para um lugar um pouquinho mais comum, né? Até chegou a parecer que teria fortes emoções ali na reta final da partida, mas a grande realidade, rapaziada, assim, eu sei que pode machucar no torcedor do Arsenal, nos Gunners, mas a grande realidade é que o PSG passou sem muitas dificuldades por essa semifinal, muito por conta do Donnarumma, há que ser dito, né? Há que dar a César o que é de César. O Donnarumma facilitou muito a vida do Paris Saint-Germain nessas semifinais. Mas é aquele negócio, né, rapaziada? O goleiro joga, o goleiro faz parte do time. Então, o Donnarumma é goleiro do PSG e o Donnarumma facilitou a semifinal pro PSG. Então, né, não adianta também ficar fazendo... se não fosse o goleiro, se... não adianta, né? Assim, para esse jogo a gente teve as duas equipes se escalando aí sem nenhuma surpresa, né? O Arsenal voltou a jogar com a formação que eles tinham utilizado nos jogos contra o Real Madrid, né? Porque no jogo da ida contra o PSG, o Arsenal tinha o desfalque do Partey, que estava suspenso, né? Então eles acabaram jogando com o Merino no meio campo e o Trossard ali improvisado por dentro, né? Mas para esse jogo o Partey voltou e o Arteta voltou a escalar a mesma equipe que ele escalou nas grandes vitórias contra o Real Madrid nas quartas de final. Não que o Arsenal não tivesse desfalcado, né? Ele estava bastante desfalcado, ele esteve bastante desfalcado durante esse mata-mata de Champions. Mas dentro do que estava disponível ali, o Arteta escalou o que a gente já esperava que ele iria escalar. Assim como a equipe do PSG, né? A única diferença foi que o Dembélé começou o jogo no banco de reservas, né? Porque ele não estava 100% fisicamente. Ele tinha saído com um probleminha físico ali do jogo contra o Arsenal na semana passada. Foi preservado, começou hoje no banco de reservas e acabou entrando ali na segunda etapa, beleza? E assim, o que a gente viu desse jogo, cara, foi um Arsenal tentando fazer aquela blitz inicial, que é a característica em jogos de mata-mata, quando você precisa de um gol, você vai ali de um jogo para o outro em busca de uma remontada, digamos assim. É natural que você comece ali os primeiros 20 minutos de jogo ali, você tente fazer aquela pressão o máximo possível para tentar conseguir logo um gol, né? E até o que eu falei na live de mais cedo, que a gente estava acompanhando o jogo, que perguntaram sobre, que você faz isso por quê? Porque não dá para você jogar com esse ritmo de blitz a partida inteira, porque você vai cansar. Só que você precisa, de qualquer forma, marcar um gol para empatar a eliminatória. Então você gasta aquela energia, você gasta aquela estamina nos primeiros 20 minutos, sobe todo mundo, ataque em bloco, pressão pós-perda excruciante, para você tentar marcar logo um gol. Só que o que acontece? Essa estratégia é uma faca de dois legumes, que nem diria o pessoal aí do chat, né? Uma faca de dois legumes, porque se você não conseguir marcar o gol nessa blitz inicial, você vai cansar e você vai começar a conceder mais espaços, né? E o Arsenal até poderia ter marcado, né? Porque ele sobe ali, começa a pressionar, rouba muitas bolas do campo de ataque, cria chances. Acho que as duas melhores, até originadas daqueles lateral monstro, né? Que o Partey cobra. O Partey tem muita força ali nos ombros, ele consegue jogar a bola lá no meio da área da lateral. E assim o Arsenal conseguiu criar ali boas chances de finalização, mas acabou esbarrando no homem, no lendário, no invencível Donnarumma, que tá fazendo um mata-mata de Champions simplesmente colossal, simplesmente absurdo, né? Eu até acho assim, cara, que é o melhor mata-mata de Champions de um goleiro, sem dúvida alguma, desde aquele do Courtois em 2022. Assim, talvez dê para comparar com o do Courtois de 22, mas para isso a gente tem que esperar a final. Tem jeito. Assim, o Donnarumma tem que fazer uma final muito absurda para chegar no patamar do que foi o Courtois em 2022. Mas que tá sendo um mata-mata de Champions exuberante, assim, coisa de maluco. Sem dúvida alguma tá sendo. Eu acho que dá até para você qualificar assim como essa sendo a grande temporada do Donnarumma no futebol de clubes, né? Porque assim, o Donnarumma até então era um goleiro que em Champions ele acabava indo muito mal, mas essa Champions dele tá sendo coisa de maluco, né? E aí o Arsenal criou chance ali, teve uma finalização com o Martinelli, teve um chutaço de fora da área com o Odegaard, sempre parando ali nas mãos do Donnarumma. E aí quando o PSG conseguia escapar, conseguia romper aquela pressão, chegar no meio campo, ele levava perigo. Colocou bola na trave com o Kvaratskhelia, teve uma defesa do Rai ali numa finalização
no Barcola. E acabou que o lance do gol do PSG saiu através de uma falta, né? Uma falta ali cometida pelo Declan Rice. A bola é jogada na área, espirra ali, sobra pro Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz acaba marcando um golaço. E assim, cara, que gol do Fabian Ruiz, né? Porque assim, primeiro que ele já é inteligente no domínio, né? Porque ele já domina tirando do Martinelli, que era quem estava chegando para marcar. Ele já domina tirando do Martinelli, ajeitando para a perna esquerda, solta o balaço, conta com a sorte da bola desviar no Saliba, né? Essa bola ainda pega ali, acho que mais ou menos na altura da barriga do Saliba, e vai no cantinho ali sem chance pro David Raya conseguir fazer a defesa. E aí, cara, ficou uma situação muito, muito ingrata para a equipe do Arsenal, né? Porque ele tá jogando fora de casa, 2 gols atrás do placar, precisa subir essa montanha, não tem opções no banco de reservas, né? Isso tem que ser dito, assim, em termos de elenco, cara, o Arsenal tá muito esfacelado. Então, assim, você tem aquele 11 ali, aquele 11 titular, se aquele 11 titular não funciona, o que é que você vai fazer, né? Acho que a única opção realmente viável de você pensar, pô, esse cara que pode entrar e pode ajudar a mudar o jogo, era o Trossard, que foi quem entrou ali na segunda etapa. Mas fora isso, cara, o Arteta tava de mãos atadas, não tinha muito o que ele conseguisse fazer, né? No segundo tempo, o PSG até teve a chance de fazer o 2-0 mais cedo ali, né? Após esse pênalti cometido pelo Lewis Skelly. Um pênalti assim que não tem debate, né, rapaziada? É um pênalti claríssimo. O Lewis Skelly coloca a mão na bola meio que sem querer, mas é aquele negócio, né? Foi imprudente. Você vai marcar um chute dentro da sua área com a mãozona aberta, se a bola bater na mão, vai ser marcada a penalidade. O Vitinha, que é um cara que bate pênalti bem, já tinha feito gol de pênalti nessa Champions pelo PSG, mas acabou que é aquela batida estilo Henrique Dourado, estilo Neymar, que o cara vai ali devagarzinho, espera o goleiro definir o canto e aí chuta ali no canto contrário do qual o goleiro pulou. E o Raya, cara, assim, é até bizarro, porque o Raya é um péssimo pegador de pênalti, tá? Ele até chamou a atenção aí nas últimas vezes que ele pegou, que ele esteve em cobranças de pênalti, que ele pula muito antes, cara. O jogador tá correndo ali, o Raya já tá pulando. Mas sei lá, parece que foi feito algum trabalho ali. O treinador de goleiros do Arsenal deve ter trabalhado muito com o Raya, porque ele fez totalmente o oposto nesse lance, né? Ele esperou até o último momento, ele não definiu para que lado iria pular. O Vitinha bateu fraquinho ali no lado direito e o Raya conseguiu fazer a defesa, né? O Arsenal até chegou a tentar outras finalizações ali para tentar fazer um gol, se colocar de volta na partida, porque é aquele negócio, né? Você tá numa desvantagem grande, numa situação complicadíssima, mas no futebol, cara, se você consegue um gol ali naquele momento, jogo de mata-mata, o psicológico pode mudar ao seu favor, né? O Saka chega a dar uma finalização ali no segundo tempo também incrível, ali uma chapada maravilhosa, e o Donnarumma, Courtois, não, calma aí, o Donnarumma de novo fez uma grande defesa, né, cara? O Donnarumma, ele tava naquele modo, cara, ele está naquele modo durante esse mata-mata de Champions, de que parece que ele, assim, ele não vai tomar gol, cara. A sensação que passa é que não adianta, irmão, pode chutar de qualquer forma, pode fazer o que for que o gol não vai sair, né? Acabou saindo mais um do Paris Saint-Germain, ali marcado pelo Hakimi, com assistência do Dembélé, né, que entra ali na segunda etapa. O Dembélé ajeita pro Hakimi, só chapar ali, bater firme pro gol no canto, sem chance pro Raya, para colocar o PSG com 3 gols de vantagem e praticamente selar a classificação do PSG para a final da Champions, né, cara? Quanta qualidade que tem esses laterais do PSG, né, cara? Tanto o Nuno Mendes quanto o Hakimi, são 2 laterais de extrema qualidade, até para discutir se são a melhor dupla de lateral da Liga dos Campeões, do futebol europeu de maneira geral, né? Nuno Mendes, nesse mata-mata, ele tem sido destacado mais pela parte defensiva, né? Ele tá fazendo um trabalho defensivo brilhante ali pela esquerda, e o Hakimi como esse cara mais de chegada no ataque. Fala, Zé Geo. Crias do Arsenal rebolaram errado na vara do Kvara. Pois é, cara. É o Kvara que quase fez um golaço ali no primeiro tempo, mas assim, no ataque do PSG não foi o forte na partida de hoje, né? Porque você vê, por exemplo, o Kvaratskhelia não fez um jogo brilhante, o Doué não fez um jogo brilhante, o Barcola muito menos. Então, hoje o Arsenal foi mais o Arsenal. Hoje o PSG foi mais o PSG do meio-campo, da defesa, do que do ataque, né? Embora sejam atacantes brilhantes, né? O PSG tem opções ali ofensivas muito, muito boas. Não tem o 9, ou melhor, até tem o 9, né, que é o Gonçalo Ramos, mas não joga com o 9, né? O Gonçalo Ramos só entra no segundo tempo e o PSG joga ali com aquela trinca de pontas que vão se revezando, vão trocando de posição ali com muita velocidade, com muito poder de drible e com muito poder de definição também, né? O Arsenal até tentou fazer o milagre, até tentou fazer como a Inter, tentou imitar o Tottenham lá contra o Ajax em 2019, né? O Arsenal faz um gol, diminui a vantagem do PSG com o Saka após uma jogada do Trossard, que inclusive, cara, na jogada o Marquinhos cai ali, pede falta, mas não foi rigorosamente nada.
Foi muito falha do Marquinhos, cara. O Marquinhos, olha, eu vou falar, viu? Tá fazendo uma baita temporada, mas tem que ter o olho nele, cara. Tem que ter o olho nesse Marquinhos aí, porque... né? A gente sabe aí os últimos anos do Marquinhos o que é que foi. E aí o Trossard faz a jogada, rola pro Saka, o Saka joga a bola pra dentro do gol. Era a única forma de fazer gol do Donnarumma, né? Alguém da defesa tinha que entregar a paçoca, porque se dependesse de jogadas normais, o Donnarumma não ia deixar a bola entrar. E aí, cara, pouco tempo depois, assim, a atmosfera já mudou ali, o Arsenal começou a acreditar um pouco mais. Pouco tempo depois saiu essa jogada aqui pela esquerda com o Calafiori. O Calafiori encontra o Saka dentro da área. O Donnarumma ataca a bola para tentar interceptar esse cruzamento, não consegue. A bola passa pelo Donnarumma, chega no Saka e o Saka joga a bola para fora, cara. É assim, eu não vou dizer que é um lance fácil, porque eu não tô lá, tô aqui na minha cadeira, é fácil falar. Assim, a sensação que eu tenho desse lance aqui, cara, era só o Saka ajeitar o pé, cara, e deixar a bola bater no pé dele que a bola ia entrar. Mas o que é que acontece? Você vê ali no replay, assim, do ângulo de frente, ali mais aproximado, você consegue ver que a bola bate na canela do Saka, né, cara? E aí, irmão, bateu na canela, subiu, foi pra fora. Cara, se o Saka faz esse gol aqui, irmão, acho que ainda tava faltando uns 10 minutos de jogo, cara. Se o Saka faz esse gol, empata o jogo e deixa o PSG só com um gol de vantagem na eliminatória, o Parque dos Príncipes ia virar um pandemônio, viu, rapaziada? Ia virar um senhor pandemônio, e aí tudo pode acontecer, né? Porque assim, como eu disse, eu acho que de maneira geral a eliminatória não foi difícil para o PSG, né? O PSG em momento algum, dá para dizer que o PSG teve perto aqui de se dar mal, não teve, até porque o PSG ele esteve se classificando durante quase toda a eliminatória, né? Vale lembrar que o PSG abre o placar no jogo da ida com 3 minutos de jogo. Então, assim, de toda a eliminatória entre PSG e Arsenal, apenas nos 3 primeiros minutos o PSG não estava se classificando. Apesar da final ter sido relativamente tranquila para o PSG, fato é, o PSG, a final não, semifinal, calma aí. O PSG concedeu muitas chances de gol nessas semifinais, tá? Se você somar as duas finais, a quantidade de chances que o PSG concede é preocupante. Para o PSG, pensando já na final, é preocupante. O PSG não pode conceder tantas chances assim na final, porque os atacantes da Inter não são os atacantes do Arsenal. Os atacantes da Inter, se a Inter estiver com os dois disponíveis para a final, são muito mais competentes, são muito mais letais. Então, assim, não dá para você sempre contar que não, o Donnarumma vai fechar o gol. Ele tá fechando, né? Ele tá fechando. Mas ele não vai sempre fechar o gol. E a Inter levou 6 gols. A Inter levou 6 gols do melhor ataque da Europa, né? A Inter levou 6 gols do Barcelona, que é disparado o melhor ataque da Europa. Então, né? Também não é como se... levou 6 gols de quem? Não é de qualquer time, né? Mas enfim, calma que a gente vai falar da final, tá? Vamos por partes aqui. Fazer o jogo. Pior que o coletivo do PSG é muito doido. Grande Luiz Henrique tirou o time da merda e transformou numa máquina. Não, o coletivo do PSG é absurdo, cara. Tanto que eu tenho dito, pra mim, esse é o trabalho mais autoral do Luiz Henrique, cara, coletivamente falando. E é o trabalho dele, assim, que mais funcionou, cara. Porque, assim, o Luiz Henrique, ele tentou fazer a mesma coisa na Espanha. E, assim, irmão, aquela Espanha do Luiz Henrique era um pé no saco de se assistir, cara. Era um porre pra mim. Eu definitivamente não gostava daquela Espanha do Luiz Henrique, cara. Mas esse PSG, cara, funciona de forma tão brilhante, cara, tão perfeita, que dá gosto, cara. Assim, a forma como as jogadas fluem, como o time consegue controlar a bola, é muito bonito, cara. Então não tem jeito, cara. O Luiz Henrique merece... Ele não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro, porque realmente é um senhor trabalho. E aí, irmão? Como eu disse, o Arsenal até tentou, poderia ter voltado pro jogo, não conseguiu. O PSG confirmou a vitória, né? Se classificou aí pra final da Champions com 2 vitórias. Lembrando que assim, o PSG não conseguiu vencer as 2 do Aston Villa, né? O Aston Villa ele venceu no Villa Park. Assim como ele não conseguiu vencer as 2 do Liverpool. O Liverpool venceu no Parque dos Príncipes. Mas do Arsenal ele venceu as 2 e chegou a 10 vitórias na Liga dos Campeões, né, cara? 10 vitórias do PSG na Champions pela primeira vez. Vale lembrar que essa Champions aqui do PSG é uma Champions com muitos jogos, né? Porque ele joga os 8 da fase de Liga e ele ainda joga 2 extras no mata-mata da repescagem, né? Então, assim, ele alcança 10 vitórias pela primeira vez.
mas também é uma Champions que ele jogou muito mais do que estava acostumado a jogar. Lembrando sempre, rapaziada, você quer comprar camisa de time europeu, LS Futures, é a loja parceira aqui do canal, você vai encontrar todos os modelos ali dos 2 finalistas da Champions, tá? A camisa Jordan do PSG está disponível, a camisa tradicional de casa, a camisa branca de fora, as camisas da Inter aqui, modelo 1, modelo 2 e modelo 3, tá certo? Lá você conta com frete grátis e além disso a promoção leve 3, tag 2, tá? Coloca 3 camisas no seu carrinho que você vai pagar apenas 2 e vai levar as 3 para a sua casa, tá certo? Não se esqueça, utilizando o meu cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, você ainda vai economizar mais 5%. O link da loja tá aqui na descrição. Você também pode digitar exclamação camisa aí no chat pro botzinho mandar o link para você. Cobrando por lá, utilizando o meu link e o meu cupom, você vai me dar uma força grande aqui no canal, tá certo, rapaziada? Não deixe de conferir. Tem muita coisa bacana lá no site, tá certo? Dá uma olhadinha lá. Também quero deixar o convite, ó, para quem quiser me seguir no Instagram, tá? Eu tenho postado várias coisitas lá no Instagram, ó, que nem, ó. Hoje eu postei lá, ó, esclarecendo pro pessoal que a galera ontem tava na dúvida. Ah, Rafinha igualou ou não igualou o recorde do Cristiano Ronaldo? E o Yurizão explicou aqui para vocês. Igualou sim. Rafinha igualou o recorde do Cristiano Ronaldo. E aqui nessa postagem, ó, tem toda a explicação. Se liga no textão do pai, tem toda a explicação de por que ele igualou. Hoje eu também postei, ó, falando, ó, os únicos 4 jogadores que conseguiram marcar pelo menos 2 gols ou pelo menos 2 assistências numa semifinal de Champions. Só teve 4, velho. Del Piero, Salah, Firmino e Denzel Washington. Só eles, cara, não tem como. Segue lá no Instagram, beleza? E assim, cara, o PSG chega na final de forma muito gradual, né? Porque desde a temporada 2019-2020, cara, o PSG vem conseguindo algumas campanhas bem interessantes de Champions, cara. É até uma coincidência meio irônica que as únicas temporadas que eles não chegaram na final, na semifinal, foram com o Messi, né? Assim, cara, você pensa, pô, Messi, cara, os caras juntaram ali Messi, Neymar e Mbappé, e nas 2 temporadas com eles não chegaram na semifinal. Eles nem passaram das oitavas, né? Porque 21-22 cai pro Real Madrid, 22-23 cai pro Bayern de Munique, os 2 nas oitavas de final. E aí, qual é a lição que isso fica, meus senhores? Qual é a lição que isso fica, rapaziada? A lição é: não adianta reunir jogador bom se não tem ideia de jogo, se não tem time. Não é assim que o futebol funciona. Justamente nas 2 temporadas que o PSG estava com o elenco mais recheado, com Sérgio Ramos, com Messi, Neymar, Mbappé, foram as 2 temporadas que eles não conseguiram chegar nem nas quartas de final da Champions. Beleza? Eles chegam aqui na final em 19-20, que essa aqui é uma final que muita gente questiona, porque fala que, mas foi no Super Agosto, não tinha jogo de volta, papapá. Mas ainda assim foi um time ali que se fechou ali com o Thomas Tuchel. O Tuchel conseguiu montar um time bem cascudo ali para jogar aquelas partidas decisivas e conseguiu chegar na final com o Neymar jogando muito bem. Temporada 2021, eles chegam até a semifinal, ali já treinados pelo Mauricio Pochettino. É aquela temporada que o Mbappé tava voando, né? O Mbappé faz 4 gols contra o Barcelona nas oitavas de final. Faz 2 gols contra o Bayern de Munique nas quartas de final. E aí, na semifinal, o PSG acaba caindo pro Manchester City, né? O City ali do Guardiola, na temporada que eles chegam na primeira final de Champions da história do clube. Voltam à semifinal na temporada 23-24, após a saída do Neymar e na primeira temporada do Luiz Henrique. E agora, mais uma vez, chegam até a grande decisão após a saída do Mbappé. E aí você vê, cara, como, assim, o PSG, não apenas como time, mas também como instituição, tá meio que se acostumando a jogar Champions, né? Porque, cara, eles chegam aqui na final com o Tuchel de treinador, chegam aqui à semifinal com o Pochettino de treinador, e depois chegam de novo à semifinal e à final com o Luiz Henrique. A gente tá falando de um PSG, cara, que desde a temporada 2019-2020, ele vem se acostumando a bater pelo menos semifinal com 3 treinadores diferentes no comando. E com, assim, diminuindo o número de protagonistas, né? Porque aqui, beleza, tem o Neymar sai, fica só o Mbappé, mesmo assim eles conseguem chegar na semifinal. Depois o Mbappé sai e mesmo assim eles conseguem chegar na final. Então, realmente, é um clube, uma equipe que está se acostumando a esses grandes momentos. Exatamente, Araújo. This is Football Heritage. A entrevista do José Mourinho, que eu sempre tô citando, porque essa entrevista do José Mourinho é uma das coisas
mais esclarecedoras da história do futebol. Fala, Ricardo. PSG da UP campeão numa temporada depois do Mbappé. Sair o futebol é a arte do possível. O futebol é a arte do possível. Pois é, seria loucura, cara. Seria loucura. Acho que ainda vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso, cara. Essa nuance aí. Valeu pelo superchat, Ricardo. Assim como eu tava dizendo a questão do Football Heritage, o que é que o Mourinho fala no Football Heritage? O Mourinho fala que quando o clube, como instituição, se acostuma a fracassar, isso vai carregar para as temporadas seguintes. Naquela entrevista de José Mourinho, isso quando ele estava no United, ele fala que assim, cara, o United se acostumou a toda Champions cair em fase de grupos, cair em oitavas de final, cair em playoff, nem conseguir se classificar para jogar Champions e para a Europa League. E aí quando você vai acumulando isso ano a ano, isso fica impregnado no clube de maneira geral, sabe? E é algo que custa você conseguir tirar. Não é como se trocar o treinador, se trocar jogador vai mudar. Não, não muda, cara. Isso fica impregnado no clube e para você mudar esse cenário leva tempo, precisa de um grande trabalho para conseguir mudar esse cenário. Isso aconteceu, por exemplo, com o Real Madrid. Cara, o Real Madrid caiu nas oitavas de final da Champions em 6 anos consecutivos. Só veio mudar com o José Mourinho. Ele que mudou essa mentalidade, ele que foi capaz de mudar isso. E isso vale tanto para o negativo quanto para o positivo. Porque você está vendo, o PSG está se acostumando a essas grandes noites, está se acostumando a jogar Champions, a se preparar para o mata-mata de Champions. E está fazendo diferença porque eles estão conseguindo ir longe, mesmo com múltiplos treinadores. E mesmo sem as suas principais estrelas, o Neymar e o Kylian Mbappé, né? Então, realmente, cara, é uma mudança de chave, né? De um PSG que antes era chacota na Champions, mas que hoje tá se acostumando aí a ir longe. Tá se acostumando a pegar ali pelo menos top 4, né? E ainda mais curioso, cara, levando em conta como o PSG nessa Champions, ele chegou perto de ser eliminado na primeira fase, né, cara? A primeira fase do PSG tava sendo horrível. Depois daquela derrota de virada do PSG contra o Atlético de Madrid, eu jurava que o PSG ia cair, cara. Porque aquela derrota que eles têm contra o Atlético de Madrid é uma derrota muito dolorosa, que eles perdem de virada com um gol nos acréscimos ali do Ángel Correa, um gol que há quem diga que foi falha do Donnarumma. Depois daquela eu pensei, cara, lascou o PSG, bicho, porque eles iam enfrentar o Stuttgart, iam enfrentar o Manchester City, e precisando vencer esses jogos, né? Mas o que aconteceu? Eles foram lá e venceram. E é justamente na época que tem a virada de chave do PSG, que é dezembro, né? Existe um PSG de dezembro para cá, e existe um PSG de novembro para trás. Né? O Luiz Henrique conseguiu fazer, assim, uma mudança, conseguiu encaixar o time, né? O famoso encaixe. Você encaixa, irmão, lá, já era. Mas o treinador tem que ter competência para fazer isso acontecer. E aí, tem a questão do tal do Dembélé, né? Não tem jeito, tem a questão do tal do Dembélé. O Dembélé, cara, vem sendo aí o jogador mais decisivo, né? Do PSG, com gols. É o cara que tem mais gols em 2025, é o cara que tem mais participações. Hoje ele deu mais uma assistência. E queira ou não queira, se o PSG ganhar a Tríplice Coroa, se o PSG conseguir esse feito, a bola de ouro vai para ele, cara. Não tem ponto correr. Essa que é a realidade, é assim que funciona. O cara tá sendo mais decisivo, tá participando ali dos grandes momentos de um time campeão da Tríplice Coroa. Seria uma Tríplice Coroa inédita no futebol francês. Seria uma Champions inédita no Paris Saint-Germain. Não tem como, né, cara? Não tem como. E eu sei que se isso acontecer, vai ter muita gente que vai dizer, mas como assim? Como é que pode um jogador que nem Dembélé ganhar a bola de ouro? Mas assim, cara, bola de ouro, FIFA The Best, esses prêmios são pela temporada. Não é um prêmio pela... não. Tem que dar bola de ouro pro melhor jogador do mundo. Ok. Se fosse assim, quantas bolas de ouro o Messi teria? 15? Não é assim que funciona, cara. O prêmio é pela temporada, bicho. Se for pra dar bola de ouro pro cara que tá jogando mais bola na temporada, essa bola de ouro já seria do Lamine Yamal, na minha opinião. Mas não é o caso, cara. Então assim, quem ainda quiser ganhar a bola de ouro, quem ainda tá ali, Rafinha, Lamine Yamal, torça pra Inter na final. Porque eu acho que se a Inter ganhar, eu não sei se a Inter tem um candidato não, cara. Pode ser que surja, pode ser que crie-se uma narrativa ali,
Com Lautaro Martinez, não sei. Com Dumfries. Não, Dumfries eu tô de sacanagem. Mas pode ser que eles criem uma narrativa ali com o Lautaro. Mas hoje eu não vejo a Inter com candidato, sabe? Definitivamente não vejo. Então é esse o caminho, cara. De qualquer forma, irmão, grande semifinal do PSG. Grande mata-mata de Champions do PSG, né? O mata-mata do campeão da Copa da Inglaterra, né? Passou ali pelo City na repescagem, não, no fim da fase de liga, né? Daí ele passa pelo Brest na repescagem e depois só inglês, né? Liverpool, campeão da Premier League, Aston Villa e agora o Arsenal. E vai pegar o italiano na final. É curioso que é um caminho meio Real Madrid da temporada passada, né? Porque na temporada passada o Real Madrid, ele tirando o City, ele só pegou o alemão. Ele pegou o Leipzig nas oitavas, o Bayern de Munique na semifinal e o Borussia Dortmund na final. Então, assim como o Real Madrid foi campeão da Copa da Alemanha, o PSG aí foi campeão da Copa da Inglaterra.